Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Eu sou o Lucas, mestrando em Otimização de Sistemas Logísticos e de Grande Porte pela Universidade Federal de Minas Gerais. Estou aqui apresentando pela disciplina de Otimização de Grande Porte, lecionada e ministrada pelo meu orientador e professor Ricardo Saraiva. E essa apresentação se dá como uma demanda da disciplina, que seria um trabalho da leitura do artigo Math Heuristics, que vale 10 pontos. E é isso. O que veremos? Um programa linear inteiro, a gente tem que fazer uma breve passagem por esse tipo de problema para a gente entender ele melhor, falar sobre o que é relaxação e então abordar os tópicos principais desse trabalho, que é a relaxação lagrangiana e a relaxação surrogate. E, por final, a gente vai falar algumas formas de resolver essas relaxações, como que elas contribuem para o nosso trabalho como otimizadores. O artigo recomendado pelo professor é esse, chama Math Heuristics, Survey and Synthesis, de Boschet, Lashford e Manieso. Foi feito em março desse ano e eu recomendo fortemente a leitura. Ele traz aí metodologias matemáticas junto de Math Heuristics mesmo. Ele aborda muito bem no artigo e eu recomendo fortemente. Primeiramente, um programa linear inteiro. Boschet et al. Define um programa linear inteiro com n variáveis e m restrições com essa forma. Aqui a gente pode ver que eles optaram pela minimização da função objetivo, na qual a gente tem restrições que aqui estão citadas, cada uma com suas dimensões, que podem ser constantes, vetores ou matrizes multidimensionais. Basicamente, a gente tem aqui então que as restrições podem ser easy constraints ou hard constraints, que são as restrições fáceis de resolver, as easy constraints, ou hard. E essas hard geralmente geram problemas que o tempo de resolução computacional fica muito grande, e aí a gente tem que lidar com isso de uma forma inteligente. Muitas vezes, essa forma é a relaxação. Uma forma de relaxar um problema seria simplesmente tirar a sua restrição, que é difícil de resolver. Então a gente vai ter, a partir dessa remoção, um problema mais fácil e tem um porém, né? Se a gente tem uma restrição de um problema e a gente tira essa restrição, a gente vai perder aí características do problema original. Um exemplo aqui da relaxação, que faz essa remoção, seria, a gente precisa de Francisco Beltrão a Cornélio Procópio, e a gente tem que passar em todas as cidades. Uma forma de relaxar isso, para saber um valor de referência de quanto que seria o custo da viagem, seria falar assim, vamos em linha reta, de Francisco Beltrão a Cornélio Procópio. Mas tinha que passar por todas as cidades. Então, a gente pode ver que o custo relativo aí que a gente tem como uma referência é muito inferior ao real. E aí a gente traz aqui outro exemplo de relaxação, que seria, de cada cidade que ele tem que ir, ele vai para a próxima mais perto. Apesar de também ser uma relaxação bem grande, de ser um custo muito inferior ao real, ele vai basicamente trazer uma referência melhor do que a relaxação anterior. Então, a gente pode desenvolver métodos de relaxação que nos dê parâmetros, nortes melhores para a gente tomar decisões ou procurar soluções melhores baseados nessas informações, que é uma questão um pouco mais específica aí da otimização. E então a gente entra em relaxação lagrangiana, que é uma forma de encontrar melhores limites inferiores ou valores de referência para a gente encontrar soluções melhores ou para tomar decisões. Basicamente, a relaxação lagrangiana, que usa como referência ao programa inteiro, o original que a gente apresentou, ele mantém a função objetivo no lugar que ela já estava e as easy constraints no lugar que elas estavam. Porém, as hard constraints ele traz para a função objetivo como uma forma de penalizar essa função objetivo com multiplicadores lagrangianos aqui. Então a gente tem que o lambda vai pertencer ao conjunto dos reais positivos, que é um vetor de multiplicadores lagrangianos, com t sendo a quantidade de hard constraints.
que vai ser a dimensão do lambda-t. Uma outra referência que eu utilizei para essa apresentação é o vídeo 2.6 aqui do James Davis, que é um vídeo muito bom. Eu recomendo fortemente também que vocês assistam se quiserem aprofundar em relaxação lagrangiana, no qual eu peguei também um pouco de conteúdo e adaptei aqui para a gente poder apresentar. Então é uma pena que ele parou de postar já faz alguns anos, mas o conteúdo dele é muito bom, eu recomendo fortemente. E o problema que ele apresentou, e eu adaptei um pouco, é basicamente um problema de maximização, no qual a nossa hard constraint vai ser essa. E ele também aborda que uma forma de relaxar esse problema seria eliminando essa hard constraint. E isso resultaria num upper bound, porque agora a gente não está mais em um problema de minimização, como o primário que a gente tinha apresentado, mas sim um de maximização. Então, ele pega essa hard constraint, ao invés de simplesmente eliminar ela, e aplica os conceitos da relaxação lagrangiana, que é a transformação algébrica, primeiro, para deixar o zero isolado do lado de maior ou igual da restrição. Depois ele multiplica, coloca um multiplicador lagrangiano. Aqui a gente pegou o lambda 2 porque era pela segunda restrição, é só para manter aí a proporção aí dos valores, porque tem pessoas que vão usar os duais, os lambdas, em todas as restrições. Então vai ter vários duais, uma forma inteligente de atrelar eles às restrições seria ou dar nomes similares ou então colocando um número da restrição, que é uma forma bem fácil de memorizar. A gente vai ter então que ele adiciona o lambda 2 como um multiplicador. E para que essa restrição seja atendida, a gente vai precisar que o lambda seja maior ou igual a zero e que o x pertença ao conjunto das restrições reais. Porque assim como a restrição já era atendida na linha anterior, isso aqui tem que ser atendido. Multiplicar um valor positivo pela restrição inteira não vai fazer com que essa restrição deixe de ser atendida. Então é uma manipulação matemática sem efeitos negativos na nossa restrição. E a única forma dessa restrição ser validada seria se o nosso x não pertencesse ao nosso conjunto de soluções viáveis. E aqui a gente pode observar que se o lambda 2 for zero, a gente vai anular essa restrição. E a gente não quer anular essa restrição. A gente quer que o nosso lambda varie entre valores maiores que zero, mas que a gente vai aprender um pouco mais adiante sobre essa questão. Então aqui a nova formulação do problema dele fica sendo essa, porque assim como a gente tinha visto anteriormente, a gente adiciona um multiplicador lagrangiano e depois traz essa restrição para a função objetivo, na forma de subtração. Por que na forma de subtração? Porque como a gente falou, a gente não quer anular o lambda, a gente quer ele maior que zero. Então, se eu tenho um lambda valendo um valor maior que zero, eu não quero que essa restrição seja violada. Mas se ela for violada, não tem problema, porque ela vai ser penalizada. E, dependendo das formas de resolução, a inclinação da resolução vai ser fazendo com que essa restrição seja respeitada, porque é um problema de maximização e etc. E aqui tudo continuou da forma como estava, com a adição da restrição de que lambda tem que ser maior ou igual a zero. E a gente já passou no geral aí sobre a lagrangiana, a gente vai dar uma vida sobre a relaxação surrogate. A relaxação surrogate, igual à relaxação lagrangiana, mantém aí a função objetivo e as easy constraints nos lugares que elas estavam. Porém, a nossa hard constraint tem a multiplicação aí do multiplicador lagrangiano do nosso dual pela restrição. E é somente isso. Aqui eu usei muito esse artigo como referência, Surrogate Mathematical Programming, de Greenberg e Piscala. É um artigo muito bom também, recomendo. Ele é mais profundo sobre a surrogate, mas eu trouxe aqui os conceitos que eu achei muito interessantes que eu gostaria de compartilhar. Então aqui basicamente a surrogate, como eu já disse também, ela adiciona os multiplicadores lagrangianos nas restrições que a gente quiser aplicar a relaxação surrogate. Também vai ser aplicada nas restrições hard constraints que a gente desejar aplicar. E aqui a gente tem aí vários subproblemas, porque após aplicar aqui
a multiplicação dos lambdas, a relaxação surrogate possibilita que a gente faça a mesclagem de restrições nesse problema original. Uma questão que eu não citei também na Lagrangiana é que ela aceitaria que a gente levasse várias restrições para a função objetivo e fizesse manipulações algébricas para simplificar o problema. Isso é muito válido e é recomendado fortemente, dependendo da aplicação. E continuando aqui na surrogate, a gente pode ver então que tem vários subproblemas, todos equivalentes ao problema inicial, mas o nível de complexidade deles vai variar, então pode ser mais fácil de resolver do que o problema original, mas não necessariamente vai ser. Aqui a gente tem mais algumas... essa S2 aqui quer dizer que tem duas restrições, então daqui é o conjunto de soluções, subproblemas possíveis com duas restrições, e aqui a gente tem o conjunto de subproblemas com 3 restrições possíveis. E aqui a gente tem 2 conceitos que eu acho interessante trazer também, que são os conceitos de ancestrais e os conceitos de descendentes. Os de ancestrais é que basicamente um subproblema ele pode derivar de subproblemas anteriores ou então de problemas anteriores. Basicamente aqui o subproblema 3.6 tem como ancestrais o 2.1, 2.2 e 2.5. Assim como a gente pode observar que o 2.1 tinha como descendentes os 3.4, 3.5 e 3.6. Ou seja, é muito intuitivo, né? É só saber que um problema deriva do outro. E um vídeo que eu achei muito interessante, que tem também um artigo atrelado, e eu gostei muito, foi do Benjamin Miller, que eu trouxe alguns exemplos que ele aplicou, bem na introdução, que eu não estava com o intuito de aprofundar muito na surrogate. Ele traz formas de resolução que podem agregar muito para quem estiver pesquisando o assunto. E ele trouxe esse exemplo. A minimização de uma função objetivo com as restrições G1 e G2 e os valores binários. Então, basicamente, a relaxação surrogate que ele fez já foi uma soma das restrições 1 e 2 com os seus duais multiplicados. Então, é bem simples, ele pegou os descendentes e colocou eles aqui nas restrições, um subproblema das restrições anteriores. E então aqui a gente viu como que pode ser feito um problema de surrogate, um subproblema com surrogate, com a relaxação surrogate. Uma questão que ele colocou aí que eu achei interessante é que ele fez com que o somatório dos lambdas fosse igual a 1. Eu não entendi exatamente por que ele fez isso e não achei necessário que ponderasse isso, dado que foi a única... Eu procurei um pouco e não achei nada muito certo, mas talvez só para 2 lambdas que isso é feito, mas eu não consegui entender claramente o uso desses lambdas, dado o contexto do surrogate, do somatório ser igual a 1. Então, preferi não trazer isso como uma informação clara, mas fica aí, se alguém souber também o motivo, por favor me diga. E é isso, eu vou dar seguimento. Que a gente aprendeu então como que fazemos, como que montamos os problemas com a surrogate e com a Lagrangiana. Por fim, vem a resolução. A resolução do surrogate em si pode usar o supremo. Por quê? Porque ele é utilizado em casos que possa haver descontinuidade do espaço de busca. A surrogate pode haver descontinuidades, então por isso ele é um espaço quase contínuo. Então é por isso que o supremo pode vir a ser usado. Miller et al. Fazem uso aí do supremo. É a primeira vez que eu vejo esse operador, talvez eu tenha até falado alguma coisa errada, peço perdão, e por favor me corrijam. Mas o dual surrogate se trata de uma função objetivo, né, supremo com a função objetivo da relaxação surrogate que ele criou. Então fica uma função multiobjetiva. Uma questão interessante de ser trazida aqui é que o dual surrogate é multiobjetivo, porém a gente pode resolver tanto a surrogate quanto a Lagrangiana com loops e iterações, chamando o solver iterativamente, para que a gente possa evoluir os nossos valores de lambda de acordo com o nosso domínio da técnica. Então, é interessante que quando a gente vai avaliar os valores de lambda 1 e lambda 2,
a gente tenha domínio. E aqui a gente pode ver que o uso do Supremum faz um uso maior do solver também, mas pode ser tão difícil quanto o problema original para ser resolvido. E o dual lagrangiano? O dual lagrangiano basicamente também é uma função multiobjetiva. Essa aplicação aqui também foi feita pelo Miller, e aqui a gente tem uma função multiobjetiva para aumentar os valores dos lambdas e diminuir o valor da função objetiva, que gera de minimização. Então, o dual lagrangiano vai ser basicamente uma função que a gente apresente o máximo lambda possível para que a gente obtenha o mínimo da nossa função objetiva, que também é uma relaxação. E então que a gente tem o resultado do dual surrogate versus o lagrangiano, no qual a solução ótima aqui se aproximava de 0,37 e a gente tem que o dual surrogate chegou a menos 0,38 e o lagrangiano a menos 0,78, demonstrando que o surrogate obteve resultados melhores que o lagrangiano. E é uma constatação também matemática e científica que o surrogate sempre vai ter um resultado melhor ou igual que o lagrangiano. Aqui estão as referências bibliográficas. Obrigado pela atenção. Volte sempre. De forma que os nossos lambdas cresçam sem